Olá, tudo bem com você? Estamos na nossa quarta temporada da série bíblica Verdades Eternas, a temporada Reparando Brechas. Essa temporada, por incrível que pareça, tem como principal objetivo mostrar os assuntos que foram esquecidos ao longo do tempo, temas relevantes que a palavra de Deus ensina. E hoje falaremos sobre o juízo. Você tem medo do juízo? Calma. Nós vamos entender que o juízo é necessário para que bons e maus possam entender que Deus sempre esteve no controle de tudo. Então, não saia daí. Aperte o play, porque começou a série bíblica Verdades Eternas. Olha, eu já estou com a Bíblia aqui comigo. Pegue a sua, porque esse livro sempre será a nossa fonte de maior informação. E para isso, nós não podemos deixar de orar. Feche os olhos agora, vamos falar com Deus. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo momento em que estamos tendo de estudar a Tua palavra. Quero pedir mais uma vez a compreensão. Fala, Deus, aos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como eu falei, é a Bíblia Sagrada a nossa base de informações. E esse livro, para alguns, é um livro que tem que ficar no anonimato, como um livro esquecido. As pessoas temem conhecer o que a Bíblia oferece. Alguns ouvem falar do julgamento final e temem compreender o que esse julgamento oferece. Mas nessa hora eu quero te mostrar que esse assunto ele é tão importante como os demais. É uma das verdades que foi lançada por terra, esquecida pelos homens, mas que estamos agora trazendo à tona. Vamos abordar esse assunto dentro da ótica da esperança e você vai entender que o juízo é necessário, pois da mesma forma que o juízo é necessário, o amor de Deus também é necessário, porque é nessa hora que nós confirmamos que Deus julga com base no seu amor. Então vamos assistir, vamos acompanhar esse momento da palestra que tem por título O Juízo. A primeira pergunta: existe um juízo de investigação? O juízo tem as suas fases. E a primeira fase, quando o processo de um julgamento começa, é a investigação. O juiz não toma decisão alguma sem antes apurar o caso, avaliar o que está sendo julgado. Então, o momento em que estamos vivendo é exatamente esse, o momento da investigação. As vidas estão sendo observadas, cada caso está sendo passado diante do tribunal de Deus, e assim somos investigados. Esse juízo ele é necessário para você e para mim. Todos nós passamos por ele, quer sejam bons, quer sejam maus. Olha o que diz o texto em João capítulo 5, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse juízo a qual está aparecendo aí nesse verso não significa que os bons não serão julgados. É claro que sim. Mas o que eles não passarão é pela sentença do julgamento. Todos passaremos pelo juízo. Quer ver só? Olha o que Salomão fala a respeito do julgamento. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Veja só como todos
seremos julgados? Aqueles que praticam boas obras e os que praticam as más obras também. Agora vamos ver o que Paulo fala sobre o juízo. Porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Aí é mais uma das provas que estamos tendo de que o juízo é para todo mundo. Você e eu passaremos por ele. Não adianta ter medo do julgamento, porque você querendo ou não, você será julgado. Agora, o que Jesus fala sobre o juízo? Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, verso 36 e 37. Veja só, todos passarão pelo juízo. O próprio Jesus confirma isso. Desde aquilo que nós falamos e daquilo que nós fazemos, teremos que dar conta no tribunal de Deus. Agora vamos avançar. A pergunta que eu faço: você tem medo do julgamento? Eu volto a dizer, não é necessário ter medo. Agora, é claro, se você está andando em oposição aos padrões da palavra de Deus, se você não deseja seguir os princípios bíblicos, que eu acredito que não seja essa a sua realidade, então não será o juízo para absolvição, mas sim um juízo para condenação. Porque aqueles que rejeitam o assim diz o Senhor, esses serão condenados. Mas aqueles que desejam andar segundo as regras da palavra de Deus serão absolvidos. Vamos avançar. Quem é o juiz? Veja, nós estamos montando o cenário aqui de um julgamento. Precisamos da figura do juiz. Quem é esse juiz? Daniel, capítulo 7, verso 10. Diz assim: um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. O juiz é o próprio Deus. Ele é o juiz. É ele quem acompanha a história de todos nós. A linha do tempo está sob o controle de Deus. Deus é quem julga os pequenos e os grandes, aqueles que possuem muita autoridade e aqueles que não têm tanta autoridade. Ele é o juiz. Agora, além do juiz, nós precisamos também, nesse tribunal, do réu. E quem é o réu? O que a Bíblia fala sobre essa figura chamada réu? Romanos 5,12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aí está a resposta. Todo ser humano torna-se réu diante do tribunal de Deus. Por quê? Somos pecadores. Todos nós estaremos diante de Deus no dia do juízo do Senhor. O réu é o ser humano, você e eu. Além do réu, quem é o advogado de acusação? Quem é o acusador que não se cansa em acusar de dia e de noite? Apocalipse 12, verso 10. Olha o que a palavra diz. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O acusador é o próprio inimigo, Satanás. Ele não se cansa de falar de você, de tentar mostrar que você não é digno de estar como um herdeiro, como um salvo. A todo custo, o inimigo sempre tentará mostrar razões para sermos condenados.
Mas agora nós vamos conhecer o advogado de defesa. Aí está o segredo de tudo. Você viu que Deus é um juiz e ele é justo. O réu somos nós. Somos pecadores. Se fosse por nossa própria conta estarmos na presença de Deus e com as muitas acusações do inimigo, estaríamos sentenciados com certeza. Mas existe um advogado justo e bom, que além de advogado, ele nos substitui. Quem é esse? É o próprio Cristo. Olha o que diz 1 João capítulo 2, verso 1. Quem é o nosso advogado? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse é o seu advogado, o advogado mais nobre, e ele é digno de dar a você os seus méritos. E diante da acusação do inimigo, você se torna um réu que será absolvido se você aceitar Cristo como o seu advogado. Então, não tem como ser condenado. Não existe a possibilidade de você negar a proposta de um advogado como esse. Além de colocar-se de maneira favorável por você, apresentando as inúmeras provas e méritos que são dele, para que você seja absolvido. Esse advogado é perfeito. Esse advogado é Jesus Cristo. E é nele que nós devemos confiar sempre. Agora vamos ver aqui qual é a norma de juízo. Qual é a norma do juízo? É a lei de Deus. Tiago, capítulo 2, verso 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. A lei de Deus é a norma do juízo. Então você começa a perceber que o cenário do juízo está sendo montado. Temos o juiz, o réu, o advogado, o acusador e agora a norma do juízo, a lei de Deus. Essa lei precisa sim estar em evidência, porque é através dela que as nossas falhas são reveladas quando nós transgredimos aos mandamentos de Deus. Como Deus julgará cada caso? Existem livros que registram aquilo que nós fazemos. E cada um de nós, ao sermos apontados pelo inimigo, esses livros são abertos. Mas da mesma forma que esses livros são abertos, quando o nosso advogado se manifesta, os pecados são apagados, pois todos são perdoados pelos méritos de Jesus. Agora o que eu quero mostrar para você é essa citação aqui de Romanos capítulo 3, verso 20 ao 23. Diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, conhecemos o pecado porque a lei nos mostra, mas nós não somos salvos pela lei. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Somos pecadores, carecemos da misericórdia, e a lei de Deus estará presente como norma do julgamento de Deus. Mas não é a lei que nos salva, e sim os méritos de Cristo, o nosso bom advogado. A justificação vem pela fé em Jesus. No tribunal de Deus, nós somos absolvidos no momento em que aceitamos Cristo como Salvador. Podem vir as inúmeras acusações do inimigo, mas se você aceitou Cristo, Deus é louvado com a sua decisão, porque você tem o direito de ser salvo pelo fato de ter reconhecido Jesus como seu substituto. Cristo proveu o único meio de escape, dando a vida em seu favor,
Ele pagou o preço do pecado, morrendo no seu lugar. E você e eu temos esse privilégio de aceitá-lo e sermos livres da condenação. O que você precisa fazer? Qual deve ser a sua decisão agora? É dar o passo em direção a Cristo. Essa deve ser a sua escolha. Olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu quero ser absolvido. Eu quero ser livre da condenação. Por isso eu aceito Jesus. Quanto tempo você tem para isso acontecer? Olha, nós não sabemos o dia de amanhã. Se já estamos vivendo o início do juízo, então a sua resposta ela precisa ser dada com urgência. E ela precisa ser dada hoje. Hoje é o momento oportuno de aceitar Jesus como Salvador. Eu quero te fazer o convite agora a tomar uma decisão. E qual deve ser a sua decisão? Leia comigo. Quero fazer parte do grupo de justos que serão chamados por Cristo para herdar a eternidade. Essa é a minha decisão. É a sua também? Se for a sua decisão também, compartilhe aí comigo. Clica no link aí embaixo para que eu possa ver qual foi a tua escolha. Eu sei que diante de uma proposta dessa, tão favorável, você não seria tolo em desperdiçá-la. O juízo está às portas. Mas todo aquele que aceita Cristo não teme o juízo. Eu quero orar por você nesse momento. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez Tu nos mostrou o Teu caráter, a Tua bondade e a razão pela qual nós estamos aqui fazendo esse estudo bíblico. Tu deseja nos salvar. E agora, Senhor, com mais esse conhecimento, com mais essa verdade restaurada em nossa mente, queremos viver para Ti. Peço a Tua bênção sobre cada pessoa que está acompanhando essa série. Ilumina-os em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Até o nosso próximo encontro. Que Deus te acompanhe e um forte abraço.